Bom, nosso assunto é o texto Felicidade Clandestina, bastante conhecido, muito estimado pelo público, leitor de Clarice, né? Muito citado, muito estudado pelos críticos. E talvez a gente consiga entender um pouco mais o porquê desse alcance, né? Dessa estima, dessa preferência tão grande do público. A primeira edição em livro desse conto se deu em 71, no volume homônimo, né? Felicidade Clandestina. E reunia uns 25 contos, mas 15 já tinham sido publicados na Legião Estrangeira, de 64, um livro anterior, né? Então apenas 10 eram inéditos, entre eles esse conto, Felicidade Clandestina, que eu vou comentar hoje. Na verdade, no Jornal do Brasil, que a Clarice escreveu de 67 até 73, vários contos desse livro também foram publicados como crônicas. E o próprio conto Felicidade Clandestina, ele apareceu antes do livro, em 67, com o título Tortura e Glória. Eu confesso que eu prefiro bem mais esse título Felicidade Clandestina, acho que ele é mais instigante, né? E essa narrativa se conecta pelo menos com mais duas que estão no mesmo livro, fazem um conjunto, vamos dizer, uma trilogia de rememorações da infância da própria autora, que viveu no Recife nos anos 20 e 30, e que esses dois contos, um é O Resto do Carnaval e 100 Anos de Perdão, fazem com Felicidade Clandestina, nas palavras do crítico Gilberto Martins, uma singular evocação do Recife. Um pouco brincando com o título do poema do Manuel Bandeira, né? Então, realmente forma uma tríade, né? Uma trilogia da evocação do Recife. E como todos sabem, a Clarice chegou ao Brasil, em Maceió, Alagoas, em 1922. Ela tinha em torno de 1 ano e alguns meses de idade, poucos meses. Ela, a família, né, que era o pai, a mãe, mais 2 irmãs, Clarice era mais novinha, e eram imigrantes judeus pobres, fugindo dos pogroms, né, que ainda ocorriam após a Guerra Civil Russa, na Ucrânia, onde a Clarice teria nascido. Então, logo depois, a família empreendeu uma longa, sofrida viagem até o Brasil. A pobreza acompanhou a vida da família no Nordeste brasileiro. Eles chegaram muito perto de passar fome. Então, depois de 3 anos em Maceió, mudam-se para o Recife, onde Clarice passou a infância e a pré-adolescência. E são dessa época esses textos que eu mencionei, né? 100 anos de carnaval, 100 anos de perdão, Resto de Carnaval e Felicidade Clandestina. E com 12 anos, já tendo morrido a mãe, a família foi morar no Rio de Janeiro. Então, eu fiz toda essa introdução para dizer que Felicidade Clandestina e os outros 2 contos, eles possuem uma feição autobiográfica inequívoca, né? Os traços, vamos dizer, confessionais, são, claro, transmutados, transformados em ficção. E é como ficção que a gente vai ler esse conto, o Felicidade Clandestina. Mas mesmo conhecendo os fios que unem, eventualmente, né, a obra, as experiências vividas, é claro que o escritor, quando escreve em primeira pessoa, ele escreve eu, não tem uma relação, vamos dizer assim, umbilical com a vida biográfica, né, com a pessoa biográfica. Ele diz eu um pouco deslocado de si, né? Ele faz ali um intervalo, né? Na verdade é um jogo, uma brincadeira que a ficção propicia, né? Quer dizer, a graça está aí, em você construir esse outro de você, né? Então, quando ele diz eu, ele cria essa alteridade, e essa alteridade que está presente no relato memorialístico, né? Que é ao mesmo tempo identificado com o escritor, mas também não identificado, né? Esse é vamos dizer, a instância autoral que a gente tem ali. Então vamos lá, já se sabe que existe então 2 fundos históricos para o conto. Um justamente é essa etapa da infância da autora, né, em que se baseia muito fortemente a narrativa. E outra é a cidade de Recife, dos anos 20 e 30, em que a Clarice morou, né, até os 12 anos. Então, o que marcava Recife daquela época? As imensas desigualdades sociais, né? Claro, quer dizer, você tinha os mocambos, que viriam depois a ser as favelas, que a gente conhece tão bem, né? Então ela mostrava, Clarice, uma sensibilidade muito grande a essa realidade, e ainda tão presente atualmente, né? Vou citar um trechinho da crônica, que se chama O que eu queria ter sido, da Clarice, em 68, em que ela mostra uma relação com essa pobreza
circundante, né? Ela diz assim: eu senti o drama social com tanta intensidade que vivia de coração perplexo diante das grandes injustiças a que são submetidas as chamadas classes menos privilegiadas, a qual Clarice realmente pertencia, né? Em Recife eu ia aos domingos visitar a casa de nossas empregadas e o que via me fazia como que prometer que não deixaria aquilo continuar. Eu queria agir. Eu me prometia que um dia esta seria a minha tarefa, a de defender os direitos dos outros. Vamos dizer, essa relação que a Clarice tinha, né, de perceber as desigualdades, o abismo social e que ela mesma viveu quando criança, de alguma forma vai estar presente no modo como ela narra este conto, né? E é uma forma, inclusive, de propor algum tipo de denúncia, né, e de constatação, digamos assim, desse processo tão desigual, em que ela vai estar muito comprometida e muito implicada no enredo. Eu digo isso também porque as duas personagens femininas do conto, que são anônimas, né, não tem nome, elas vivem um embate, eu acho que tem como mote as suas diferenças, antes de tudo, sociais. Mas não só. Eu vou lembrar aqui o Ricardo Piglia, nas suas teses sobre o conto, o famoso ensaio dele, que ele diz o seguinte, vou abrir aspas aqui: um conto sempre conta duas histórias. A arte do contista consiste em saber cifrar a história 2 nos interstícios da história 1. Ele continua: um relato esconde um relato secreto, narrado de um modo elíptico e fragmentário. E o efeito de surpresa acontece quando o final da história secreta aparece na superfície. Fecha aspas. Então é um pouco o que eu vou tentar mostrar aqui, quer dizer, existe ao lado da felicidade clandestina um relato clandestino, né? Um relato secreto, em que a gente vai tentar acompanhar as pistas e, afinal, vamos ver se a gente consegue fazer acontecer aí esse efeito surpresa, né? Então, vamos ao conto. Primeiro, vou ler aqui o primeiro parágrafo, para a gente ter bem presente esse início, onde tudo já está um pouco armado, né? Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas, mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Bom, essa abertura eu acho incrível, né? Porque primeiro assim, você tem essa narração em primeira pessoa, em que se desdobram, vamos dizer assim, 2 planos. Você tem o plano do enunciado, que é um relato que remete ao passado, né? Era uma, né? Era gorda, etc. Então, esse tempo do imperfeito, um passado que vai ser narrado. Esse episódio que ocorreu na infância da narradora. E você tem o plano da enunciação, que é o presente de quem está narrando. Portanto, seria, vamos dizer, o tempo da personagem já adulta, rememorando, se debruçando sobre a matéria do passado, né? Essa experiência tão marcante para ela. E vai nos interessar como ela narra, né? E qual a função desse narrar. Já visto que, na verdade, a que narra está distanciada do tempo onde ela, de fato, viveu esse episódio tão fundamental para ela. E eu vejo nesse início uma narradora bem parcial. Ela escolhe muito bem as palavras para caracterizar essa vizinha da época, né? Que de fato existiu essa vizinha, existiu essa livraria, né? Há vários depoimentos, né? Vamos dizer, textos, né? que atestam essa realidade vivida por Clarice. Na biografia da Nádia, né, quer dizer, a grande referência dos estudos claricianos, ela traz essas vivências, né, do passado. E ela apresenta a personagem dela como sendo excessiva e hiperbólica, né? Então, começa com esse verbo excessivamente crespos, né, os cabelos excessivamente crespos. Busto enorme, cheia de balas nos bolsos, né? Então, é engraçado que até a literação do fonema B torna a caracterização bem ruidosa, assim, excedendo também sonoramente, né? Bolsa, blusa, busto, balas, né? Reforça muito essa ideia de excesso. Então a gente já tem aqui o contraste entre esse nós, que é o grupo de meninas, incluindo a protagonista, que são achatadas, ou seja, não desenvolveram ainda os seus atributos sexuais, como o busto enorme da vizinha, né? São, portanto, vamos dizer, essas meninas, o avesso do excesso, mostrando a carência,
dos índices, vamos dizer, visíveis de maturação biológica e sexual. De um lado temos a excessiva desmedida da vizinha e de outro podemos chamar de falta, né, que está nessas magrinhas e achatadas, que será confirmado pela desigualdade material entre elas. A vizinha tinha posses, tinha propriedades, né? E a nossa narradora vivia a pobreza, né, a carência, a diferença social. A polaridade então está montada. Aqui não tem posses, mas excede em desejo de ler. Ela é uma devoradora de histórias. E a vizinha, filha do dono de uma livraria, que tem muito, né? Então ela é apresentada por sua filiação material. Nem nome ela tem na história, né? Ela é aquela que tem. Vamos notar também a voracidade dessa devoração da leitora. Mais adiante eu vou comentar sobre isso, mas já queria chamar a atenção aqui. Na sequência, a narradora continua desmontando a personagem da vizinha. Eu vou ler o segundo parágrafo. Ela diz: pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima era da paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima, vejam de novo o excesso, né? Bordadíssimo, palavras como data natalícia e saudade. Quer dizer, são, vamos dizer, não basta a descrição grotesca que ela fez do início, né? Aqui ela também coloca essa ideia de que a vizinha era despossuída de capacidade imaginativa. Ela escrevia cartões com clichês, né? Ela não inventava nada a mais, quer dizer, ela não tem fruição dos seus bens, né? Ela tem os livros, mas ela não era capaz de voar, devanear, né, a partir dos livros. Então são ataques que a narradora adulta faz ao relatar a experiência da infância, em que ela fora vítima da crueldade alheia. Nós vamos ver como isso vai se dar. Mas agora, no presente da enunciação, ela pode se vingar pela escrita, diminuindo a vizinha, angariando, em princípio, a simpatia do leitor para si. Então, a narradora inverte os papéis e se coloca agora no controle da narração. Quem domina o relato é ela. Então, a partir desse lugar de dominação, ela vai poder recriar, reconstruir, agenciar agora os elementos a partir da sua necessidade, né, de reviver e, ao mesmo tempo, elaborar aquela experiência. Então, ela inverte um pouco esses lugares e isso é importante para a gente seguir na análise, né? O terceiro parágrafo, alguns parágrafos eu vou ler, outros eu vou pular, né? Mas o terceiro é importante porque ele explicita bem o jogo perverso que vai acontecer entre as meninas. Diz assim: mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Bom, os termos são pesados, né? Crueldade, pura vingança, calma ferocidade, sadismo, depois ela vai já a tortura chinesa. E é interessante que as raízes desse jogo manipulador também são mencionadas pela voz narrativa como o ódio destrutivo da inveja que a outra demonstrava, porque ela diz claramente como ela devia nos odiar. Nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. E vejam que os diminutivos, né, eles reforçam os índices ainda infantis dessas meninas diante da outra que já era mais precoce no desenvolvimento maturacional. Elas eram imaturas ainda, né? E das polaridades, o interessante é que elas vão se estabelecendo, mas ao mesmo tempo vão se intercambiando. Porque, como se disse, de um lado você tem a opulência excessiva material, de atributos de maturação hormonal da vizinha, e de outro tem o prolongamento da infância das meninas bonitinhas. Certamente a vizinha se ressentia, é possível depreender isso, né? Está excluída das normas de padrão, né, de beleza hegemônica, vamos dizer assim. Então ela destilava o fel, né, a humilhação da menina pobre e bonitinha. Mas também vimos que, por outro lado, a narradora
não perde a oportunidade de pintar com cores bem grotescas essa vilã do conto, e exercendo ela também o seu sadismo disfarçado na invenção ficcional. Claro que são dois graus, né, de sadismo, e vocês vão ver que são 2 graus de inveja também. Também a oralidade excessiva da vizinha, que chupava balas com barulho, né, exibindo as suas posses ruidosamente. Essa oralidade também se encontra na narradora, que afinal era uma devoradora de histórias e tinha ânsia de ler, né? A ideia de uma ânsia incorporadora, né? Havia um impulso profundo mesmo, de absorção, de incorporação, próprio do caráter oral, que está nas 2 personagens. Essa modalidade de relação, vamos chamar libidinal, com objeto, né, está em ambas as personagens, e bem como esse olhar invejoso também. A vizinha invejava o que ela não tinha. Não só o corpo esguio da menina loira, mas ainda a possibilidade de fruir, devanear com o mundo da literatura, que ela não conseguia. Ela não lia os livros que ela tinha disponíveis, né? E já a nossa narradora, claro, também devia invejar a propriedade com os livros, esse universo maravilhoso, esse tesouro inestimável e inesgotável que a outra tinha. É claro que a inveja que move o conto e que define o enredo, né, maquiavélico, né, do jogo manipulador, é da vizinha, né? Mas há que se notar também que esse traço também existe na outra. Ainda dentro da questão da voracidade, que está nas 2 personagens, eu vou citar uma frase de Clarice muito sugestiva a esse respeito, que eu acho que traz uma outra face aqui. O trecho que eu vou ler chama-se Saudade, saiu como crônica em 68 no Jornal do Brasil. E está também recolhida no volume póstumo, que é A Descoberta do Mundo, de 1984. Então, aspas. Saudade é um pouco como fome. Só passa quando se come a presença. Mas às vezes a saudade é tão profunda que a presença é pouco. Quer se absorver a outra pessoa toda. Essa vontade de ser o outro para uma unificação inteira é um dos sentimentos mais urgentes que se tem na vida. Fecha aspas. Então vejam, né, essa ideia de fazer um com o outro, né, de absorver o outro. Eu lembro aquela frase da Joana, Perto do Coração Selvagem, que ela diz, como é difícil, ela diz, é difícil absorver o outro como um aspirador de pó. Então essa imagem de ter o outro para si, né, engolir o outro, tem uma voracidade, uma devoração de fato, né? Essa vontade de constituir com o outro um só, né? Eliminar o intervalo da distância entre um e outro. E nessa devoração e na ânsia da nossa narradora, existe esse ímpeto de ser um com o objeto tão ansiado e desejado, esse livro, né, que ela deseja tanto. Vou trazer mais uma frase, dessa vez de um outro crítico de Clarice, a Regina Pontieri, também referência nos estudos claricianos. No livro dela, Poética do Olhar, ela diz o seguinte, vou abrir aspas aqui, Clarice não se contenta em olhar insistentemente o mundo, quer comê-lo como modo radical de a ele se entregar. Então vejam como a ideia da boca, né, esse órgão incorporador, né, que ganha o mundo, absorve, contém em si o mundo. É um traço da Clarice, né, nos textos dela. E nesse conto, eu acho que algo ainda se esconde nesse desejo da narradora pelo livro. Vamos avançar na análise para ver se a gente chega nessa ideia, né? Eu vou ler para vocês o 5º parágrafo, vou pular um pedacinho e vamos assim caminhando. O 5º parágrafo é o seguinte, quando ela ouve da vizinha, meio en passant por acaso, né, que ela teria um livro que era Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Aí ela diz assim, era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-o, e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte, que ela o emprestaria. Eu quero marcar aqui algumas coisas interessantes, né? Essa ideia de acima de minhas posses, né? Quer dizer, o objeto ele vai se tornando inatingível e vai se tornando cada vez mais impossível, né? É um objeto que vai virando idealizado, intensificado pela impossibilidade de acesso. Então já temos aí a trama de um desejo que vai
vamos dizer, se colocando como algo maior, né, de mais dificuldade. Isso vai, inclusive, intensificar o momento em que o prazer pode acontecer. Né? Quanto mais impossível, quanto mais proibido, né, mais o desejo vai se intensificando. E aqui essa ideia de um livro grosso, meu Deus, né, quer dizer, a ideia do Rei Nações de Narizinho, que era um livro, de fato, que ela tinha como um dos seus preferidos, né, dá a dimensão desse reinado que se esconde no livro do Monteiro Lobato. E ela diz o seguinte, vejam só, vou seguir aqui, e no dia seguinte ela foi à casa da vizinha, literalmente correndo, ainda uma menina, né, correndo pelas ruas de Recife. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Então as diferenças sociais continuam marcadas aqui. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, olha de novo a questão oral aqui, né, presente, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Então ela pulava ainda como criança, boquiaberta, né, essa grande abertura dela para conter o outro do mundo, né? No caso, esse livro, que era o lugar, né, vamos dizer assim, da fruição maior. Então, vejam, aqui não tem usufrui, né? Quer usufruir, né? Aqui tem não consegue, né? Aqui deseja não tem acesso ao objeto do seu desejo. Então está armado aí essa trama, e nessa trama que vai sustentar todo o jogo manipulador e de humilhações que a vizinha vai fazer com ela. Quer dizer, o que sustenta esse jogo? É a complementariedade, né? Uma voracidade gigante e a outra uma inveja sádica, né? E sobre a inveja, vamos fazer aqui uma parada, é preciso dizer que para a psicanálise se trata de um processo primário, constituinte da subjetividade. Não é essa inveja da novela, né, das 8, é uma outra coisa, uma estrutura bem mais primordial, né, matricional da nossa personalidade. E o impulso da inveja é destruir o prazer do objeto visado. Não é necessariamente ter para si o mesmo objeto, né, mas despojar o outro da possibilidade de fruir esse objeto. Melanie Klein, que estudou muito a questão da inveja, né, e estudou isso desde o começo da vida, né, nos bebês ainda, né, ela diz o seguinte, ela define a inveja da seguinte maneira: é um sentimento raivoso de que outra pessoa possui e desfruta de algo desejável, né? É, portanto, indissociável do sadismo. A pessoa invejosa não está interessada em usufruir do objeto, mas tirar algo do outro e assim impedir que ela sinta prazer. A alegria do outro, a felicidade do outro é insuportável na condição desejante da invejosa, né? Da inveja percebemos que em ambas as personagens, de fato, a que realmente tem poder de fazer o enredo ser movimentado é a da vizinha, que quer impedir o gozo alheio, né, da menina. Etimologicamente, inveja vem do latim, invidia. In, que seria em, a nossa preposição dentro, né? E vedere, que é olhar. Daí que vem vídeo, visão, né? Que seria lançar mal olhado. A ideia da invidia no latim é lançar mal olhado, olhar torto, enviesado, né? E é justamente o olhar que está em questão nessa cena. Eu vou repetir. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina. Olhando bem para os meus olhos. É um olhar hipnótico, paralisante. Um olhar, vamos dizer, de Medusa, né? Que petrifica a menina e aprende nesse jogo maquiavélico, né? De passa aqui amanhã, hoje não tem, acabei de emprestar para outro, né? Esse jogo vai se tornando torturante para a narradora. O poder, vamos dizer, destrutivo da inveja é tema da literatura desde sempre, né? Eu vou citar só um caso que eu acho que é emblemático, né? E, vamos dizer, se reproduz em muitos textos, até a literatura moderna. Mas na Divina Comédia de Dante, no canto 13 do Purgatório, os invejosos recebiam uma punição que confirma a etimologia da palavra.
Os pecadores tinham suas pálpebras costuradas com um fio de arame, a chamada horribile costura, impedindo-os de ver e castigando-lhes no mesmo órgão através do qual pecaram, que é o olho, o olhar, né? Esse olhar de desejo, de posse de algo que é de outro, né? Então a questão da inveja é trabalhada por Clarice de várias maneiras e em outros contos também. Eu vou chamar a atenção aqui no conto A Legião Estrangeira, que aparece no mesmo livro e também no livro anterior, A Legião Estrangeira. A Ofélia, que é uma menina adultizada, né, cheia de certezas, cheia de crenças e assim, sempre definitiva nas suas frases, né, muito absoluta, ela está na casa da vizinha dela, né, que está batendo a máquina, é um pouco o alter ego da própria narradora, da própria escritora, e ela escuta o pior de um pintinho na cozinha da vizinha. E naquele momento, ela que era uma adulta tão precoce, né, ela se sente tentada a ir atrás desse objeto, né, tão novo para ela, que abre uma fenda nessa armadura tão rígida, e abre a fenda da infância justamente. Ela é transformada em criança por aquele pequeno animal, numa metamorfose descrita em detalhes pela narradora. A Ofélia não suporta perceber-se incompleta e acredita que a plenitude da felicidade está no pintinho, mas que tem outro dono, né? E ela precisa desse pintinho, ela precisa ter esse pintinho. Nenhum outro pode preencher sua falta. Eu quero ler aqui esse momento tão incrível, né, desse último conto. Esse último conto não, aquele não é o último conto, ele é o último conto no volume Legião Estrangeira. Mas vejam a transformação da Ofélia e a ênfase nos olhos, para a gente reforçar bastante essa noção. Ela escuta o piar, né, e pergunta o que é isso e tal, e a narradora fala, é um pinto, né? Aí começa a narração, o que era? Mas o que fosse não estava mais ali. Um pinto faiscara um segundo em seus olhos, e neles submergira para nunca ter existido. E a sombra se fizera, uma sombra profunda cobrindo a terra. Do instante em que involuntariamente sua boca, estremecendo, quase pensara, eu também quero. Desse instante a escuridão se adensara no fundo dos olhos, num desejo retrátil que se tocasse e mais se fecharia como folha de dormideira, que recuava diante do impossível, o impossível que se aproximara e em tentação fora quase dela. O escuro dos olhos vacilou como um ouro. Uma astúcia passou-lhe então pelo rosto. Se eu não estivesse ali, por astúcia ela roubaria qualquer coisa. Nos olhos que pestanejaram a dissimulada sagacidade. Nos olhos a grande tendência à rapina. Olhou-me rápida e era inveja. Você tem tudo. E a censura. Porque não somos a mesma e eu terei um pinto. E a cobiça, ela me queria para ela. Eu acho essa descrição impressionante, né? As minúcias do processo, né, da inveja se mostrando nessa menina que de repente se sente em falta. Ela que como adultinha era perfeita, né? Então veja, esse tema é recorrente na obra da Clarice, né? Vamos dizer assim, essa ideia do impulso da inveja. E aqui no caso da Ofélia, esse impulso e um desastrado amor com que ela vai acarinhar o pintinho, né, levam a essa trágica personagem, pensando aqui no Shakespeare, né, Ofélia trágica, levam a matar o pintinho e sair correndo da casa. E aí é importante a gente sacar o seguinte, na inveja, uma coisa é o suporte físico dela, que pode ser qualquer objeto, qualquer coisa que se tenha desejo de possuir, né? Então, no caso aqui, o pintinho, e no caso do conto A Felicidade Clandestina, um livro. Mas isso é o suporte material da inveja. Existe uma outra coisa que é o objeto interno aí, fantasioso, que está por trás da inveja, que esse sim é o definidor do processo mais profundo, que é uma fantasia idealizada de plenitude. Para existir inveja propriamente como ódio destruidor, é preciso que esse objeto esteja na sustentação do suporte material. Então existe então essa ideia de objeto totalizador, né? Então Ofélia acha que aquele pintinho, só aquele, né, vai suprir toda a sua carência.
Então, o campo da negatividade, vamos chamar assim, das pulsões tanáticas, né, de Thanatos, de pulsões de morte, domina muitos textos da Clarice. Em Felicidade Clandestina, toda a primeira parte é dedicada a examinar de perto a terrível dominação da invejosa sobre a voraz menina, formando um par codependente, né? Elas duas se correspondem uma à outra, né? Afinal, quer dizer, o sádico precisa de um masoquista, né? Para fazer o par acontecer. Até que a gente entra na segunda parte do conto. É quando entra a mãe da vizinha. Até que um dia, né? Aí realmente o conto vai dar uma virada, fazer uma grande peripécia, porque essa mãe, estranhando a aparição muda e diária, são palavras do texto, daquela menina à porta de sua casa, fecha aspas, aparece para salvar a menina. Salvar a vítima, né? Ela percebe aos poucos a situação, ela no começo não está entendendo, ela fica confusa, até que essa mãe boa, diz o texto, entendeu. Mãe boa, né? Em contraste com a mãe má, que era a vizinha que impedia a realização do desejo. Ela descobre, é bonito quando ela diz isso, né? O pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia, devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio a potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta ao vento das ruas de Recife. E a menina humilhada, então, ganha o livro, né? Quando a mãe percebe, fala, não, mas esse livro nem saiu de casa, não podia ter emprestado, né? E ela ganha, então, o livro pelo tempo que quisesse. A mãe diz isso para ela, né? Que ela valia mais do que dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. E ela diz, é tudo o que uma pessoa grande ou pequena pode ter a ousadia de querer. Eu marco bem essa palavra, ousadia, né? Isso vai nos dar uma chave também para a questão da felicidade clandestina. E ela vai, então, essa mãe vai abrir caminho para a maturação feminina dessa menina, a passagem de uma pré-púbere para a puberdade, para a mulher que ela vai fantasiar, né, ao lado desse livro. Ela vai usufruir do livro num ritual, né, como tudo na Clarice, sempre passagens ritualísticas, iniciáticas, né? Passagens de fase, passagens de etapa. Experimentando essa coisa clandestina, diz ela, que era a felicidade. Bom, eu acho que nós temos que entender essa ousadia, né? Essa felicidade clandestina. E eu acho que aqui a gente tem que pensar em mais dois contos. Porque, veja, o livro ele vai ocupar um lugar, né, sagrado, mas ao mesmo tempo base de uma fantasia mais funda. O que será que sustenta a fantasia dessa fruição do livro, né? Ele está no lugar de alguma coisa maior. É isso que a gente precisa acompanhar, né? Essa ousadia de querer. Porque abre-se agora o campo de Eros. A primeira parte foi o campo de Thanatos, terrível, né? Crueldade, sadismo, inveja. Mas agora não, se abre esse Eros. E aí ela sai com o livro grosso, ela comprimindo contra o peito, fala que o peito estava quente, né? E não sai pulando como sempre, ela sai andando calmamente, amadurecida e concentrada. Eu vou ler o penúltimo parágrafo, porque eu acho que aí vai dar para a gente uma ideia melhor, né, do que é que está acontecendo aqui. Ela diz assim, chegando em casa não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Essa rainha delicada, né, que entra nas reinações de Narizinho, né, ela faz umas núpcias mágicas, né, com esse livro. Agora, tem muita coisa aqui para a gente pensar, né? Me parece que esse adiamento do prazer, né, algo de se notar, que ela vai adiando esse gozo maravilhoso, né,
tão esperado, tão adiado. Parece que agora ela reedita o que ela viveu e sofreu, né, nas mãos da vizinha. Agora é ela que empreende esse mecanismo de adiamento do prazer voluntariamente. Então ela vai afastando o livro, né, espera, vai comer pão com manteiga, ela faz um jogo, né, de adiamento do prazer, antecipando na fantasia, intensificando esse momento, né? E é um momento que nos lembra até as preliminares, né, de um ato, né, que você vai evitando, ao mesmo tempo chegando perto, né, e saindo e se aproximando, fazendo toda uma cena regada a erotismo, né, que já estava no parágrafo anterior, né, apertando o livro no peito quente, enfim. Isso vai explodir na última frase do conto, que aí realmente a questão erótica, né, vai se colocar com mais ênfase, porque ela vai dizer no final, na última frase, não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com seu amante. Então o livro viveu uma metamorfose incrível, né? Antes de analisar de forma mais fina essa última frase, eu quero mostrar aqui essa ideia, né, da menina que consegue, de algum modo, superar suas impossibilidades materiais, né? Aqui com a ajuda da mãe, a mãe da outra, né? A mãe boa é a da outra realmente, em 2 contos que com ele fazia trilogia, como eu falei, e que tem esse momento também de passagem para maturidade sexual. É um tema assim que aparece na Clarice, principalmente na forma da rosa. Tem vários contos em que trabalha a ideia da rosa, né, como um símbolo feminino maior. Então eu quero mostrar primeiro no conto, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu 100 anos de perdão, que na verdade ela conta, né, o roubo que ela fazia de rosas dos grandes casarões de Recife, quando ela passeava com uma amiga pelas ruas, olhando aqueles palacetes, né, inalcançáveis, inatingíveis, fora do domínio dela, como o livro também era acima das posses dela, né? De novo a diferença social muito marcante, e que ela, com a menina, com a colega, ela vai se encantar, se deslumbrar com uma rosa que está para lá das grades do portão de um palacete. E é muito bonito porque ela vai empreender um plano, né? Ela é tomada pela paixão e ao mesmo tempo ela tem um plano de acesso àquele objeto do outro também. Para isso é preciso transgredir os portões, transgredir as barreiras sociais, né? Aqui também, né? Ela consegue transgredir as barreiras sociais adquirindo esse livro que é de uma outra pessoa, né, que tem posses que não são os dela. Então, vejam que no conto 100 anos de perdão, ela primeiro vai roubar esta rosa, ela vai entreabrir o portão, né, que faz um rangido, etc. Ela põe a outra menina para ficar vigiando se não aparece ninguém. Ela entreabre o bastante para passar o esguio corpo de menina. E pé ante pé, mais veloz, ela andava pelos pedregulhos que rodeavam os canteiros, até chegar à rosa. Foi um século de coração batendo, ela diz. Mas aí, finalmente, ela quebra o talo, arranhando-se com os espinhos e chupando o sangue dos dedos. Tem aí a ideia de se ferir nesse ato de roubo, né? E ela vai para casa com aquela rosa, a sua conquista, né, transgressora, e ela diz assim, o que eu fazia com a rosa? Fazia isso, ela era minha. A ideia de posse, né, de transgressão. Mas a última cena eu acho mais, vamos dizer, representativa, né, de que junto com a transgressão material das classes sociais, do abismo social, existe a transgressão erótica. E essa transgressão erótica vem junto com essa transformação em mulher, né? E nos 2 contos, tanto Felicidade Clandestina como nesse aqui. Vejam que ela diz que ela gostou de roubar essas rosas, depois ela não parou mais de roubar, né? Ela passou a roubar rosas sempre, né? Esse gosto do proibido, da transgressão. E também roubava pitangas. Havia uma igreja presbiteriana perto da casa, rodeada por uma sebe verde, alta e tão densa, que impossibilitava a visão da igreja. Nunca cheguei a vê-la, além de uma ponta de telhado. A sebe era de pitangueira. As pitangas são frutas que se escondem. Eu não via nenhuma.
Então, olhando antes para os lados, para ver se ninguém vinha, eu metia a mão por entre as grades, mergulhava dentro da sebe, começava a palpar até meus dedos sentirem o úmido da frutinha. Muitas vezes na minha pressa eu esmagava uma pitanga madura demais com os dedos, ficavam como ensanguentados. De novo a ideia do sangue, né? Aqui é realmente muito forte essa imagem, né? Orgânica. Colhia várias que ia comendo ali mesmo, umas até verdes demais que eu jogava fora. Né? Então, apalpar até os dedos sentirem o úmido da frutinha, quer dizer, são todos índices, né? Sexualizados dessa menina, numa espécie de iniciação e de maturação. Nunca ninguém soube, ela termina o conto. Não me arrependo. Ladrão de rosas e de pitangas tem 100 anos de perdão. Né? Vamos lembrar da máxima ladrão que rouba ladrão. Né? Então tem aí toda uma denúncia dessa desigualdade, né? De invadir a propriedade alheia. Né? Ela diz, as pitangas, por exemplo, são elas mesmas que pedem para ser colhidas, em vez de amadurecer e morrer no galho. Virgens. Essa é a palavra que ela usa para definir as pitangas, virgens no galho. Elas precisam ser colhidas, elas precisam ser apropriadas. Né? E com isso, nessa apropriação, ela faz a transição da pré-púbere, né? Nesse ritual de puberdade e de feminilidade. Antes da gente voltar e finalizar com a última frase do nosso conto, é preciso ver mais um que também trabalha essa ideia, né? De ritual maturacional. E é o seguinte, vamos pegar aqui o texto Restos de Carnaval. Vamos ver onde é que está. No Restos de Carnaval, também a tríade memorialista, ela faz um relato de como ela foi agraciada, né, por um resto de fantasia de carnaval da mãe da vizinha. De novo, é sempre a vizinha, as relações de vizinhança. E essa vizinha tinha uma mãe que costurava e fazia uma fantasia de papel crepom rosa. E sobrou muito papel crepom. E ela diz o seguinte, ela que não tinha essa possibilidade de se fantasiar, e nesse dia, inclusive, ela tem que buscar remédio para a mãe, ela perde o encanto, né, de se fantasiando. Mas há uma cena muito interessante, ela diz o seguinte, foi quando aconteceu, por simples acaso, o inesperado. Sobrou papel crepom e muito, e a mãe de minha amiga, talvez atendendo a meu apelo mudo, ao meu mudo desespero de inveja, ou talvez por pura bondade, já que sobrara papel, resolveu fazer para mim também uma fantasia de rosa, com o que restara de material. Naquele carnaval, pois, pela primeira vez na vida, eu teria o que sempre quisera. Ia ser outra que não eu mesma. Então essa ideia da fantasia, tanto do crepom, né, do papel, uma fantasia de carnaval, quanto da fantasia mesmo interna, né, de se alçar a um outro, ser uma outra. Ela queria sair da infância. A infância, nas memórias de Clarice, sempre foi incômoda. Né? Ela queria sair logo, viver a fase adulta, essa passagem sempre muito ambígua, né, muito híbrida, onde ela não se reconhecia. E nesse conto, depois que ela tem a fantasia de rosa, ela, no meio de se fantasiar, ela precisa ir buscar o remédio para a mãe. E aí ela sai metade mulher, metade ainda adolescente ou pré-adolescente. Foi correndo vestida de rosa, mas o rosto ainda nu, não tinha máscara de moça, que cobriria a minha tão exposta vida infantil. Fui correndo, perplexa, atônita entre serpentinas, confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava. Ela vai desencantada, ela sente que está desencantada, como a rosa que ela seria, mas também aí acontece uma grande reversão. Só horas depois é que veio a salvação. Se depressa agarrei-me a ela é porque tanto precisava me salvar. Um menino de uns 12 anos, ela tinha uns 8 ou 9 na época, que para mim significava um rapaz. Esse menino muito bonito parou diante de mim e numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade, cobriu meus cabelos já lisos de confete. Por um instante ficamos nos defrontando, sorrindo sem falar. E então eu, mulherzinha de 8 anos, considerei pelo resto da noite que enfim alguém me havia reconhecido. Eu era sim uma rosa. Quer dizer, então essa chuva de confetes, né, faz a transição dela para a mulher, para essa rosa feminina.
Vejam que em todos esses contos a gente tem a fome, né, de sentir esse êxtase, né, essa transformação, aceder a outro momento maturacional. Mas no conto Felicidade Clandestina, ao qual eu volto agora para encerrar, essa última frase nos faz pensar. Não era mais uma menina com livro, era uma mulher com seu amante. E aí a gente precisa entender, né, essa menina que, se a gente for voltar para as primeiras páginas e primeiras frases do conto, a gente vai talvez surpreender essa segunda história que eu falava no início, que está implícita na primeira. E ela vai se desvendar de alguma maneira. Vamos reler essa frase aqui, olha. A vizinha, né? Possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter. 2 pontos. Um pai, dono de livraria. Eu fiz essa pausa porque, na verdade, o fato de ser dono da livraria vem depois na frase. A ênfase, o alvo do desejo da menina é esse pai poderoso, detentor do mundo maravilhoso dos livros. Sendo que o livro almejado, onde ela reinaria como Narizinho de Monteiro Lobato, pode ser uma metonímia desse pai. É um prolongamento desse pai, é a continuidade desse pai. Está na base, né? Esse pai tão prolífico, né? Que tem vamos dizer, esse prazer infinito, né? E a menina se deita na rede em núpcias mágicas e fantasiosas com o livro pai da outra e pode, de alguma maneira, compensar suas imensas frustrações reais no plano fantasioso, vivendo clandestinamente, claro, desejos edípicos também, possíveis agora por ser o pai da outra, que já era, vamos dizer, um substituto do livro. Então você tem o livro, tem o pai da outra e tem, evidentemente, o pai dela, né? Numa cadeia aí dessa trama de desejo, né, que está oculto, escondido, né, nessa ânsia, nessa sede, né, nessa devoração do objeto de desejo. E ela abraça o livro, né, como sendo esse primeiro amante da sua fase genital, maturacional. Ela passa assim de menina a mulher. Então existe uma transgressão erótica feminina, que de fato faz com que a felicidade seja clandestina, proibida, secreta, oculta, né? Esse livro adquire para ela, nesse ritual, né, de fruição, de realização, pelo menos na fantasia, né? Quem trabalha muito isso é o Gilberto Martins, no seu livro Estátuas Invisíveis, essa complexidade, né, das compensações fantasiosas, que tem a ver justamente com a privação dela, né, com a fome imensa de ter e de ser essa outra mulher, né? Isso se associa a essa possibilidade também de superação da própria condição de pobreza, né? São 2 transgressões, digamos assim, que estão atreladas aí, né? Então, como livro, né, o Eros toma forma da palavra, né? Esse Eros amoroso, de reunião, de união, né, de posse, de amor, e reverte inteiramente o campo do mal na primeira parte do texto, né, que é dominada pela negatividade. Então eu digo que é uma flagrante prova de amor à literatura acima de tudo, porque, vamos dizer, acima de todos os infortúnios, porque através do livro, através da literatura, há essas compensações, né, das privações da realidade, há essa possibilidade de construir demiurgicamente um outro mundo, de ela poder viver essas transformações, né, e abre uma possibilidade justamente de fruição, de satisfação, né? Porque é próprio justamente da literatura. Porque, veja, a memória, que esse relato todo é memorialístico, como os outros 2 que eu li também, ela não é só um retrato de fotografias morto do passado. Ela é, vamos dizer assim, forjada pela fantasia, pela invenção, pela imaginação. Essa ideia da memória e ficção, e a memória também é ficção, ela também se reconstrói, né? Há lacunas, buracos, invenções, transgressões na memória. Nós não fazemos uma rememoração tal como se deu vivido, né? No presente, a gente remonta a nossa vida de lembranças. Isso está num texto belíssimo da Adélia Bezerra de Menezes sobre as lembranças encobridoras de Freud, em que ela compara inclusive com Aristóteles. Já dizia Aristóteles, ela mostra isso no seu tratado de memória, né, de reminiscência. Ele se pergunta qual é o lugar da memória no cérebro, né? E ele diz, no mesmo lugar onde brota a imaginação. Então, memória e imaginação estão muito atrelados, né?
inclusive na mitologia, né? A Mnemosyne, né, a memória das musas, né? Ela dá, vamos dizer assim, dá luz às musas, né? Que são as que regem a ficção. Né? Então existe nesse conto essa trama toda, né? Do ficcional, do erótico e das relações entre as classes sociais. Tudo isso se juntando nesse conto tão breve, né? Tão condensado, que trabalha Eros e Thanatos, que trabalha as relações edípicas clandestinas na fruição desse livro mágico, que abre a possibilidade dela ser mulher. Né? E aqui, nesse caso, é diferente dos 100 anos de perdão, em que ela mesma tem que fazer o gesto da conquista. Né? Ela vai entreabrindo o portão, né, que separa, né, as classes sociais e a separa da fruição dela como mulher. Aqui não, é a mãe da outra que dá acesso ao feminino, como em geral é a mãe, né, que faz esse modelo de feminino para a mulher, para a menina, né, nesse alcance da mulher. Então eu quis um pouco mostrar essas relações e como isso se dá num conto aparentemente tão plano, né, no seu enredo, mas que ele esconde também outras gradações aí que eu achei importante marcar. Era isso que eu queria falar hoje.